A paz do Senhor, meus queridos irmãos, muito boa noite. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de fazer mais este vídeo e estar com vocês discutindo acerca da palavra. Eu gostaria de convidá-lo a participar do canal mais ativamente e inscrevendo-se, porque em breve começaremos os nossos debates aqui com outros pastores, onde será ao vivo e você vai poder participar. Da mesma maneira, participando do canal, eu quero anunciar que nós estamos orando, entrando num propósito de oração para todos aqueles que estão se inscrevendo, e estamos aqui também dispostos a ouvir suas perguntas, ouvir as suas dúvidas e os seus comentários. Quando colocados, a gente vai responder prontamente, na primeira oportunidade. Meus queridos, nesta noite aqui eu quero falar sobre espíritos dominadores e o perigo que você corre por estar na influência desses espíritos. O que são espíritos dominadores? O que a palavra diz a respeito disso? Como você pode ver na nossa legenda aí, nós usamos um texto base, lá em 1 João, no capítulo 4. Eu vou usar 2 versículos para alavancar a nossa palavra de hoje, né? Então, espíritos dominadores. Qual seria a implicação de eu ficar perto ou dominado por esses espíritos dominadores? Muito bem. Perdoe. Em 1 João, no capítulo 4, no versículo 1, nós vamos então ler o seguinte: Amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. O versículo 6, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Para não ficar sem contexto, né, este texto, eu vou ler o versículo 2, 3 e 4 e o 5. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas esse é o espírito do anticristo, o qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Eu li então a palavra aqui de forma não ordinária, mas colocando os versículos, justamente para entrar nesse texto de espíritos dominadores. E esses espíritos dominadores são espíritos capazes de derrotar um cristão, né? De acabar com a fé. Nós sabemos que Satanás, ele é sagaz e que ele trabalha de uma forma muito sucinta, muito devagar, né? De uma maneira muito imperceptível. Satanás, ele vai trabalhando imperceptivelmente através de tudo que se move, de tudo que fala ao nosso lado. Os espíritos dominadores são espíritos, quando você olhar na Bíblia, espírito com E minúsculo, você vai entender que é o espírito do homem. Quando você ler o espírito com E maiúsculo, você vai entender que é o Espírito Santo. Então você já consegue fazer essa separação. Quando a palavra fala que examinai se todos os espíritos são de Deus,
Então, espíritos está em letra minúscula. Se você conferir na sua Bíblia, ele está em letra minúscula. Então, ele já caracteriza que não é o Espírito Santo, tá? O Espírito Santo se escreve com E maiúsculo. Muito bem. Já temos aí uma identificação. Agora, o que são espíritos dominadores? O que são dominadores e como eles dominam? Então, se todo espírito que está na Bíblia, escrito com letra minúscula, é do homem, é que não está falando de espíritos malignos. Poderia ser, mas não é. Nesse caso, não é. Está falando do espírito humano, certo? Espírito humano, porque nós lidamos com pessoas. A nossa luta não é contra principados, não é contra a carne, mas principados e potestades. Então, o que nós estamos fazendo é lutando contra espíritos humanos que estão debaixo do domínio dessas potestades, né? Que estão debaixo dos domínios demoníacos. E por que a gente pode falar e ter certeza? De que maneira a gente vai ter certeza que esses espíritos estão sujeitos aos demônios? Simplesmente pelos frutos, simplesmente pelo comportamento. Então, quando a gente fala aqui, que a gente lê na Bíblia, filhinhos, examinai se todos os espíritos são de Deus, porque nós temos espíritos de pessoas, né? Que vão demonstrar se elas estão sobre o domínio do maligno ou domínio de Deus. Então, como é que a gente vai saber se elas estão sobre o domínio do maligno? Muito bem. Espírito aqui é o estado, a forma de que a pessoa se encontra. É isso que a gente tem que entender. Então, qual é a forma que a pessoa que está ao seu lado se encontra? Então, nós podemos entender o seguinte, que essa pessoa ela pode estar com um espírito de derrota. Então, é uma pessoa que ela murmura, que para ela tudo é negativo, que para ela nada vai dar certo. Então, ela está com o espírito de derrota. Ela já está sob influência do maligno. Por quê? Porque o maligno prendeu essa pessoa nesse espírito de derrota, deixou ela no estado de uma pessoa derrotada. Então, quando você está do lado, mas irmão, eu não sei, isso não vai dar certo, olha irmão, tudo que eu peço não acontece, tudo que eu falo com Deus não tenho resposta, todas essas coisas. Esse espírito de derrota, esse espírito que a pessoa se encontra, esse estado que a pessoa se encontra, foi dominado pelo maligno e ela passa então a pronunciar com as suas palavras exatamente o aprisionamento dela, como é que ela se encontra. Então, ela também passa a ser uma má influência. Por que má influência? Porque a pessoa não consegue passar nada de bom. Ela não consegue passar nenhuma esperança de vitória, nada. Ela tem só na cabeça dela, na boca dela, as palavras que indicam que ela já foi derrotada, que ela está em derrota, né? E que ela não tem esperança nenhuma em vencer. Então, são espíritos dominadores que, inconsequentemente, né? Inconscientemente, tá? Por já estar sendo vencido pelo maligno, para já estar adotando uma forma, né, de derrotado, uma forma de uma pessoa que está cativa naqueles pensamentos de derrota. Então, o que ela acontece? Ela acaba influenciando você que está com um espírito de vitória, de ousadia, um espírito de avanço, né, um espírito de querer conquistar, um espírito de conquista. Ela acaba influenciando você. E se você passa muito tempo com essa pessoa, você pode notar que ela vai minando a sua vontade de querer avançar. Por quê? Porque você dá ouvidos a esse espírito de derrota. Então, quando Deus fala assim, filhinhos, é bom que vocês examinem se todos os espíritos são de Deus.
Porque os Espíritos de Deus são diferentes. Já já eu vou falar dos Espíritos de Deus. Quais são os Espíritos de Deus? Um outro espírito que a gente pode encontrar na igreja também, do nosso lado, um espírito de desesperança. Aquele que não tem esperança em mais nada, aquele que acha que até no céu ele não vai entrar. Uma pessoa que ela já está derrotada, não tem esperança em nada. Não tem esperança que as coisas dê certo, não tem esperança que o casamento dela vá para frente, não tem esperança que os filhos dela vão se dar bem, não tem esperança que ela vá se dar bem, não tem esperança que vá arrumar um emprego, não tem esperança de nada. Então, a desesperança, uma pessoa que está desesperançada, ela simplesmente já foi dominada pelo maligno. Porque quais são os atributos do diabo? Roubar, matar e destruir. Então, esses espíritos estão dominados, eles já estão dominados o quê? Mentalmente, já na inteligência, e eles já estão cativos mentalmente, e eles passam a proferir palavras de derrota, de desesperança, e aí vai. São vários espíritos. Quer ver um outro espírito? Eu estou dando alguns exemplos, mas você tem que entender que são muitos espíritos, tá? O espírito individualista. O espírito individualista é aquele que ele só pensa nele, só ora pela família dele, só ora pelas coisas dele, só quer que o pastor dê atenção para ele, é individualista. Então esse espírito também está dominado, essa pessoa está dominado perdão, pelo espírito individualista, que ele acha que a igreja tem que acontecer para ele, que a igreja tem que existir para ele. Então isso é um espírito individualista. Outro espírito aqui que eu posso mencionar, o espírito de julgamento. Você quer ver um outro espírito? Espírito de acusação, espírito de fantasia, né? Um caráter falso, índole ruim, tá? Porque caráter e índole, queridos, é propensão natural, é humano. Então o espírito humano, tá? Tem o seu caráter formado em coisas ruins, em pensamentos e comportamentos ruins. Então, quando você se aproxima sendo convertido, né? E a palavra fala para a gente tomar cuidado, porque senão a gente cai. 1000 podem cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e a gente pode cair se a gente der ouvido para tudo isso e se a gente ficar prestando atenção nessas coisas. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que orar, vigiar, e quando você vê um espírito dominador tomando conta de uma pessoa, e essa pessoa está muito próxima a você, o que você tem que fazer é orar por ela. Mas você tem que ficar um pouco afastado da presença dela, porque senão ela contamina você. Ela contamina de você a tal ponto de você passar a dizer a mesma coisa que ela está dizendo. Então, se para ela nada está bom, se para ela nada acontece, de repente você que estava entusiasmado, de repente você... Basta te dizer que quando você vê as coisas que estão acontecendo por aí, a primeira coisa que vem na boca da pessoa é falar: eu estou desanimada, não quero mais ir para a igreja está tudo igual. Isso são espíritos dominadores que dominaram outras pessoas e estão fazendo com que você pense da mesma forma. Estão dominando a tua mente, estão querendo levar a tua mente cativa. E se estão levando a sua mente cativa, você pode vir a cair, né? E a Bíblia é bem categórica em dizer: aquele que está em pé, cuide-se para não cair. Não é verdade? Como é que eu posso curar uma pessoa se eu sou tão ferido quanto ela? Eu não posso curar. Como é que eu vou dar palavra de cura para uma pessoa se eu sou uma pessoa que está doente? Então, essa manifestação desses espíritos é o que a Bíblia está dizendo. Cuidado com espíritos, examine se todos os espíritos são de Deus. Quando ele fala do espírito do anticristo aqui, que Jesus Cristo, aquele espírito que não confessa que Jesus Cristo não veio em carne, isso é notório. São muitas pessoas que estão pregando por aí, dizendo que Jesus era Deus, e não era Deus, era homem. Jesus era homem,
estava sujeito às mesmas paixões, aos mesmos problemas, poderia cair também porque ele andava na terra, certo? Como qualquer homem, ele sentia fome como qualquer homem, ele simplesmente sentia dor como qualquer homem, sentia medo, e tudo isso está provado na Bíblia que ele passou por isso. Ele passou por isso, ele passou pela dor, pelo medo, pelo desprezo, ele ficou triste. Então Jesus era homem. E quem não confessar isso, ele se torna um anticristo, porque na verdade ele não conhece Cristo, não conhece a palavra, não conhece Deus, o propósito de Deus. Então nós temos que examinar as Escrituras em todos os pontos. É o que eu sempre falo, as entrelinhas devem ser reveladas por Deus, mas as linhas devem ser observadas. Como é que eu vou chegar nas entrelinhas, na revelação, se eu não consigo entender as linhas? Aquilo que já está escrito, aquilo que já foi revelado. O que eu estou lendo aqui já foi revelado. Agora, o que eu não recebi de revelação é o que eu vou entender após a meditação desses versículos. Quando eu começo a meditar, aí sim eu vou começar a ter a revelação das entrelinhas. Ou seja, os pensamentos de Deus começam a me dominar também. Porque Deus também é um espírito, né, que nós damos legalidade. Olha, vamos falar de legalidade. O diabo ele só pode agir na sua vida por legalidade. Da mesma maneira, Deus, ele só pode agir na sua vida por legalidade. Se você dá entrada a Deus e legalidade a Deus, é Deus que vai agir na sua vida. Se você der legalidade aos demônios, são eles que vão agir na sua vida. Há de agradar um, né, e entristecer o outro. Então, quando eu faço as coisas que o mundo faz, que as coisas que estão na nossa volta, por esses espíritos dominadores, então eu também fico sujeito ao maligno. Agora, quando eu resisto ao maligno, dando ouvidos às vontades de Deus aqui, a toda a revelação de Deus, eu sou dominado pelo Espírito Santo. E quando eu sou dominado pelo Espírito Santo, eu começo a ter os frutos do Espírito de Deus. Então, quais são os Espíritos de Deus aqui, só para terminar? Lá em Isaías, no capítulo 11, de 1 a 3, eu deixei anotadinho aqui para não perder. Então, escute só o que eu vou te falar. Lá em Isaías está escrito: um ramo surgirá do tronco de Jessé, e as suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. Sobre Cristo, o Espírito do renovo pousará sobre Cristo. E se nós somos de Cristo, fragmentados de Cristo, os Espíritos de Deus, que são, 7 Espíritos, que é mencionado em Isaías, esses Espíritos que estão sobre Cristo estarão sobre nós também. E nós estaremos sobre o domínio da santidade, do Santo dos Santos. Agora, quando a gente fala sobre espíritos dominadores do homem, é todo espírito de fracasso que o homem se submete, mesmo estando na igreja. Tem muita gente que está dentro da igreja e está dominado pelo maligno. Tem muita gente que está dentro da igreja e não conhece Deus, porque o diabo cegou o entendimento dele. E quando ele cega o entendimento, é justamente para não se aproximar da verdade. E não conhecendo a verdade, não há libertação. Uma pessoa, para ser liberta, ela tem que conhecer a verdade. E conhecendo a verdade, ela está totalmente livre. Tá? E os espíritos, ou o Espírito de Cristo, tendo a mente de Cristo, né? A gente consegue então que os Espíritos de Deus sejam manifestos em nós. Primeiro Espírito de Deus, Espírito de sabedoria. E para que eu preciso de sabedoria? A sabedoria de Cristo, a sabedoria da palavra, né? O entendimento dessa palavra, o discernimento dessa palavra. O segundo Espírito é o Espírito do entendimento. O entendimento da vontade de Deus, o entendimento do propósito de Deus, o entendimento daquela obra na cruz, o entendimento do meu final com Deus, aonde eu vou parar, aonde eu vou chegar, se eu colocar o meu coração nos objetivos de Deus.
Esse é o espírito do entendimento. O outro espírito é o espírito que traz o conselho. E qual o conselho? O Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa que Deus colocou em você justamente para te aconselhar, para interceder por você, interceder através do conselho. Muitas pessoas falam assim: eu ouvi uma voz que me disse. Não foi uma voz, foi o Espírito Santo que está te convencendo para você não fazer aquilo, ou o Espírito Santo está te convencendo para você fazer aquilo. O Espírito Santo, ele vem também para dar discernimento sobre essa palavra. O Espírito Santo, ele vem dar discernimento sobre a vontade de Deus. Então esse espírito do conselho é aquele espírito que faz você olhar para Deus, né, e faz você entender a vontade de Deus para a sua vida. O outro espírito também, que é o espírito do poder. Jesus Cristo diz em sua palavra: o meu povo erra por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. O poder de Deus é necessário na nossa vida, porque eu posso todas as coisas porque Ele me fortalece. Eu posso porque Ele é comigo, por onde quer que eu ande. Eu posso porque Ele é meu Senhor. Eu posso porque Ele é o meu Criador. Eu posso porque Ele é poderoso na batalha. Eu posso todas as coisas porque Ele trabalha por mim. Então, o espírito de poder é necessário, inclusive o poder sobrenatural. Se eu precisar de uma cura, eu recebo essa cura. Se eu precisar do discernimento, da revelação, Ele vai me dar revelação. E é só pelo poder de Deus. O outro espírito é o espírito do conhecimento. Conhecimento engloba muitas coisas, mas a principal delas é, por exemplo, quando eu leio no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Quando eu tenho um espírito de conhecimento, eu olho para aquele versículo e eu falo: poxa, aquele que habita, não é aquele que visita a igreja de terça, quarta ou um domingo. É aquele que habita o tempo todo, é aquele que está com Deus no trabalho, é aquele que está com Deus quando está dirigindo, é aquele que está com Deus quando está na escola, quando está com os familiares, com a parentela. Então, quando eu tenho esse conhecimento, eu simplesmente consigo enxergar na palavra, né, o conhecimento que Deus quer me dar sobre ela. Eu quero crescer na graça e no conhecimento. E para isso eu preciso do espírito de conhecimento, que Cristo automaticamente, por herança, me passa quando eu subo naquela cruz e passo pelo sangue dele. Uma outra coisa aqui, o espírito do temor. O espírito do temor é o espírito de obediência. Tem dois temor. Um é o espírito de temor ao Senhor. Esse é a obediência. Eu sei que Ele é Senhor. Antes dele ser o meu Salvador, Ele é o meu Senhor. Ele é o meu governo. É aquele que me dá todas as regras. A palavra de Deus diz que eu planejo o meu caminho e Deus me dirige os passos, porque Ele é Senhor. Então é esse espírito que nós temos que ter. E o do temor, de temer a Deus mesmo, no sentido de ter medo, porque Deus é aquele que dá a vida e tira a vida. É aquele que leva para o céu ou lança para o inferno. Então nós temos que ter os espíritos de Deus. E eu vou te falar uma coisa: se todo mundo tivesse o Espírito de Deus, se tivesse os Espíritos de Deus, que são até mencionados em Apocalipse, são 7 Espíritos, se todo mundo tivesse essas 7 características, a igreja não estaria nessa bagunça que está hoje. O mundo não estaria entrando na igreja, porque na verdade nós estaríamos sendo dominados por Cristo e pelo Senhor. Cristo é palavra e o Senhor é o poder. Então, meus queridos, hoje a gente vê que a igreja está nessa bagunça total, né? Por quê? Porque os espíritos dominadores não são de Deus, são dos homens. São dos homens que estão sujeitos ao maligno. E isso só pode dar essa bagunça mesmo. Por isso, querido, em nome de Jesus, a minha oração é para que você tenha discernimento de tal forma
que jamais se submeta a espíritos dominadores humanos que estão sujeitos ao maligno, mas que você seja dominado pelo Espírito Santo, para que você tenha conhecimento, para que você tenha poder, para que você tenha sabedoria, enfim, para que você tenha todas as características de Deus em Cristo Jesus, e assim você seja muito mais do que vencedor. E aqui eu me despeço, deixo uma boa noite para você, um beijo no coração e espero ter podido te ajudar. A minha oração é para que você, e a sua oração deve ser direcionada para que nenhum espírito dominador humano sujeito ao maligno, só espíritos, aquele que é espírito dominador, que está com o Espírito de Deus, jamais ele vai tentar te dominar, porque ele está agindo na mansidão, ele está no domínio próprio, né? Ele está com sabedoria. Então, queridos, em nome de Jesus, a minha oração é para que nenhum espírito dominador consiga te alcançar ou consiga te vencer, porque 1 Pedro 2,19 diz assim: se de alguém nós somos vencidos, do tal nos tornamos escravos. Boa noite, Deus te abençoe, e eu espero ter podido cooperar com você com mais esse vídeo. Amém. Deus te abençoe.